Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Irmãos, bom dia. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos, por meio dessa escola bíblica, louvá-lo, engrandecê-lo. E lembrando também nesta manhã a respeito dos oficiais, os diáconos da igreja. Nós, nesse mês de julho, lembramos a importância desses oficiais no seio da igreja. Que Deus venha abençoá-los, guardando-os, para que eles continuem sendo grandes servos do Senhor e também sempre pessoas dispostas a trabalhar, a se empenhar para o bem da igreja. Que Deus assim então abençoe os nossos irmãos, diáconos, que eles sejam guardados pelo Senhor, guarde também os seus lares, as suas famílias, enfim, a igreja que tem desfrutado do trabalho desses oficiais. Que Deus assim os abençoe. Nós leremos a palavra de Deus, dando continuidade à nossa escola bíblica nessa manhã. Essa leitura será feita em Hebreus, no capítulo de número 13. Faremos a leitura a partir do versículo de número 18. A palavra de Deus nos diz assim: Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Que Deus assim nos abençoe. Louvemos ao Senhor com o hino de número 133 do nosso inário, que fala sobre a nossa aspiração à santidade. Sim, mais puro eu desejo ser, santo, sim, mais santo, sempre em meu viver. Ó Senhor, te peço nessa oração, satisfaz o anseio do meu coração. Calmo, sim, mais calmo, sempre eu quero estar. Firme, sim, mais firme, eu desejo andar. Nunca se enfraqueça minha fé, Senhor, e que eu sempre alegre cante o teu louvor. Justo
sim mais justo, quem me dera ser. Reto, sim mais reto, em meu proceder. Cristo é meu modelo, sempre o seguirei. Tudo quanto almejo, nele encontrarei. Que Deus, então, atenda, né, esta nossa oração por meio desse cântico que acabamos de entoar ao seu nome. Que Cristo seja sempre o nosso modelo. Nós vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. Faremos essa leitura agora em Atos dos Apóstolos. Leremos no capítulo de número 6, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 7, diz assim, Atos 6, 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar nesse instante. Glorioso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esta manhã, te louvamos, ó Deus, pela nossa escola bíblica dominical, que o Senhor venha abençoá-la. E, ó Deus, também nós agradecemos por todos os oficiais da igreja, mas nesse dia, de uma maneira especial, nós lembramos, ó Deus, de te agradecer, porque o Senhor tem levantado oficiais na igreja para esse fim, em trabalhar, em se dedicar, ó Deus, à harmonia, a questão também, ó Deus, administrativa da igreja, e também, como acabamos de ver, eram pessoas ali, homens cheios do Espírito Santo, pessoas que também têm orado, têm contribuído para o bem da igreja. Abençoe, ó Deus, a nossa mesa diaconal. Nós oramos ainda pedindo ao Senhor que continue ajudando os enfermos, agradecemos por aqueles que já melhoraram, e também pedimos ao Senhor, ó Deus, a misericórdia sobre os que ainda se encontram hospitalizados, que o Senhor venha assistir, ó Deus, não só o enfermo, mas também a família e todos que têm zelado, têm dedicado, ó Deus, para que a saúde seja restabelecida. Oramos pedindo também em favor das pessoas enlutadas, não só da cidade, mas de modo geral, e continuamos implorando ao Senhor, ó Deus, a clemência sobre as nossas vidas, que o Senhor se compadeça, ó Pai, de nós, esteja abrandando essa pandemia e também, ó Deus, nos dando a certeza que muito mais que saúde física, o Senhor tem nos dado Jesus Cristo como nosso Salvador,
de nossas almas. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados. Abençoe a igreja. Abençoe a Deus todos que têm estado conosco. Abençoe, ó Pai, os que nos acompanham também pela internet. E pedimos a Ti, ó Deus, o cuidado sobre cada líder. E nesse dia especial, oramos em favor dos diáconos, que o Senhor venha ampará-los, guardando-os, abençoando-os, ó Deus, para que eles sejam bênçãos na igreja. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. O texto de Hebreus, onde nós fizemos a primeira leitura, ali fala a respeito dos guias, a respeito de líderes que deveriam ser imitados pela igreja. E naquele contexto nós também temos ali a informação de que Jesus, ele é sempre o mesmo. Então líderes, eles deixam a desejar em algumas situações, mas Jesus não, ele é sempre o mesmo. Mas apesar de serem limitados, os líderes, a liderança precisa de inspirar confiança à igreja e o desejo de ser imitada. Nós fizemos essas leituras, tanto aqui quanto ali em Atos, para falarmos a respeito dos nossos diáconos e do ofício de uma maneira geral, não entrando em detalhes sobre essa questão, mas olhando ali no contexto de Atos e tentando aplicar para todos os tempos. No caso aqui, o apóstolo, ou melhor, o escritor aos Hebreus, ele fala para que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos assista, para que nós tenhamos como cumprir aquilo que é esperado de nós. O texto que foi lido diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes, diz o texto aqui, a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então o escritor, ele fala a respeito aqui da liderança e também fala sobre a importância da liderança ser assistida por Deus para executar um bom trabalho. Voltando à questão lá do texto de Atos. O texto de Atos, a gente sabe que ele fala a respeito do começo da igreja cristã. Tão logo Jesus foi assunto aos céus, o texto sagrado nos diz que o Espírito Santo veio ali, foi enviado sobre a igreja, ali para a igreja, e ela então começou a se desenvolver. O primeiro sermão do apóstolo Pedro, a Bíblia já fala de aproximadamente 3.000 almas, um pouco mais adiante fala a respeito de 5.000 conversões aproximadas, e aqui diz que em Jerusalém os discípulos iam aumentando. Interessante que o texto faz questão de destacar a questão do discípulo, e não a questão de títulos, poderia dizer ali missionários, poderia dizer apóstolos, pastores, enfim, mas diz que os discípulos em Jerusalém estava aumentando. Isso tanto no versículo 1 quanto no versículo de número 7, trata dessa questão do crescimento da igreja ali em Jerusalém. E provavelmente, com a festa do Pentecostes ali e outras festas em Jerusalém, muitos judeus que moravam em outras regiões do mundo, ali, falavam outras línguas, falavam grego, outros idiomas, assim como temos ali em Atos 2. E aqui diz que as viúvas ali gregas, diz o texto que as viúvas helenistas, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, no exercício da misericórdia. No capítulo 2 de Atos diz que tudo era em comum ali entre eles. Inclusive, no partir do pão, a gente sabe que pode se referir também à questão da Santa Ceia, mas está falando ali no sentido de que eles procuravam uns ajudar aos outros, de forma que
uns não tivessem mais e outros menos. Mas aqui esse cenário muda. Parece que à medida que a igreja cresce, também crescem problemas, crescem dificuldades, né, para a igreja. Aqui em Iraí, no programação da rádio, eu costumo rodar de vez em quando uma música que ela tem como título Saudade da Igrejinha. E alguns irmãos já manifestaram, né, essa saudade a saudade, né, ali da igreja aqui da cidade, quando ela se reunia ainda na fazenda, e dizem que eles sentem ali muita saudade dessa igreja, né? A igreja de Cristo, graças a Deus, ela se espalhou, ela se encontra no mundo todo, e a gente sabe, né, que existe sim pessoas não alcançadas ainda, mas no geral esse evangelho já alcançou o mundo, podemos dizer assim. E com certeza, né, problemas existem, porque a igreja ela é composta de pecadores convertidos, mas pecadores, e por isso, né, problemas. Ali no caso, as viúvas estavam sendo esquecidas. E interessante que Tiago, o irmão de Jesus, né, provavelmente, né, o responsável, né, por essa igreja de Jerusalém, ele escreve uma carta aos irmãos da dispersão, e ele diz que a verdadeira religião é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, né, ali assisti-los, e também guardar-se incontaminados do mundo, né? E aqui a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, podemos dizer assim, estava falhando nessa área. E por causa disso, essa murmuração, e os discípulos aqui, né, os apóstolos, na verdade, eles procuraram corrigir isso o mais breve possível, né, antes que aumentasse ainda mais o problema, aí eles procuraram resolver. E interessante que os apóstolos, né, eles disseram aqui, convocaram, né, a comunidade dos discípulos, né, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E diz o seguinte: mas irmãos, ali, né, tratando com essa afetividade, né, com essa familiaridade, né, ali, irmãos, escolhei dentre vós. Então ele não disse escolha noutra comunidade, escolha pessoas fora da igreja que tenha aí, né, cursos, vamos dizer assim, que sejam capazes, né, aí de trabalhar a questão social. Escolha dentre vós, escolha dentro da própria igreja pessoas, né, consagradas ao Senhor, para que resolvam esse problema. Nós temos a orientação do apóstolo Paulo com respeito à organização ali da igreja de Creta, né? Tito estava ali naquela igreja, e ele fala que as pessoas, né, que habitavam aquela região eram pessoas, segundo os próprios poetas da época, pessoas difíceis de mexerem, ventres preguiçosos, né, ali, pessoas complicadas, mas foi ali que a igreja foi organizada. Então ali Paulo orienta Tito a escolher líderes ali, líderes comprometidos com a palavra de Deus, e também que tivesse um comprometimento, né, ali social com a igreja. E aqui ele diz: escolhei dentre vós. Então de onde vêm os nossos diáconos? De onde vem, né, essa classe tão importante para a igreja? Do seio da igreja. São pessoas que conhecem a igreja, pessoas que conhecem as necessidades, né, da comunidade, conhecem as necessidades dos irmãos. Então essa responsabilidade é claro, né, que os apóstolos não fugiram, porque eles ordenaram esses homens, mas eles disseram: escolhei, né, dentre vós. Então vocês são responsáveis pela escolha, e com certeza também, né, quando escolhem por orarem e entregar esses irmãos diante de Deus. E aqui o apóstolo, ou melhor, Lucas, né, ele destaca algumas características que deveriam ser observadas com respeito àqueles homens, né, homens de boa reputação.
Homens que tivessem, né, ali o respeito da comunidade, tanto dos cristãos, né, judeus ali, que falavam o hebraico, como também dos que falavam outros idiomas, inclusive o grego, né? Provavelmente eles conheciam ali, por estar tanto tempo fora, conhecia mais a Septuaginta, né, que era a tradução grega, do que a língua ali, né, o aramaico na questão, o hebraico, né? Então eram pessoas que precisavam ter esse conhecimento e esse respeito da comunidade. Eu costumo falar, por ocasião de ordenação de diáconos na igreja, que esse ofício ele é muito difícil, né, muito pesado, podemos dizer assim, para aqueles que Deus escolhe, né, para serem diáconos, porque eles foram escolhidos para resolverem ali problemas. Eles não foram escolhidos para poder dividir o que sobrava. Não estavam com as tulhas cheias, com os celeiros cheios, como aconteceu lá no Egito, né, depois que José ali, né, orientou Faraó e encheu ali os seus celeiros. Aqui os celeiros estavam com certeza escassos. Paulo faz até oferta, levanta oferta, esmola para a igreja de Jerusalém, que ela também passava por problemas financeiros. Então eles foram escolhidos para resolverem problemas e ajudar. Não era só para falar, não, tudo bem, não tem, então nós não vamos fazer. Eles precisavam de fazer. As viúvas precisavam de alimento, os órfãos precisavam da ração diária, do pão diário. Então eles não foram escolhidos para dizer, olha, nós fizemos um levantamento, nós fizemos aí uma auditoria, não dá mais, não tem como, então nós não vamos ajudar ninguém. Era para que eles lembrassem que aquelas pessoas precisavam comer diariamente. Não eram para que elas ajuntassem, guardassem nada. Eram crentes, cristãos que passavam fome dentro de uma igreja onde, né, deveria ser o exemplo de amor ao próximo. Então, eles foram chamados para isso. Por isso eram homens que eram respeitados tanto pelos cristãos de línguas estrangeiras, né, ali, como também pelos da língua materna, né, ou do aramaico, né, na questão deles ali. E a outra coisa que eu quero destacar é que eram homens cheios do Espírito Santo. Porque se nós pegarmos os chamados, né, as virtudes do Espírito, que Paulo escreve aos Gálatas, ali nós vamos entender que o amor, ele é fruto do Espírito. Ali nós vamos entender que a questão, né, do amor ao próximo, de poder ali, ou lutar, né, para que as pessoas sintam amadas, isso é dever cristão. O Espírito Santo estava ali sobre eles para que não só lembrassem do que Jesus falou, mas para que também, né, como líderes na igreja, colocassem em prática o que Jesus falou. O Espírito Santo é que iria guiá-los, e não o que eles achavam que era certo, o que eles desejavam, o que eles entendiam, porque o ser humano, infelizmente, né, tem essa tendência de selecionar ali, né, conforme os seus critérios, tanto para ajudar, como também até para cobrar às vezes. No caso aqui, o Espírito Santo é que iria ajudá-los ali, que iria orientá-los nessa distribuição diária, nesse cuidado, porque eles não podiam ali desprezar as viúvas hebreias ali, e também não podiam desprezar as gregas. Eram cristãs, eram servas de Deus, foram chamadas em Jesus Cristo, chamadas para a fé, e precisavam agora da ajuda. Nós sabemos, né, que essas mulheres aqui não eram gregas no sentido de naturalidade, até porque nós entendemos que o evangelho chegou na casa de Cornélio um pouco depois, que não era ali judeu. Aqui eram do próprio sangue deles, só porque falava outra língua. Era o próprio sangue deles, mas porque nasceu em outro país, estava sendo esquecido. Então o Espírito Santo estava ali para orientá-los, e olha, em Cristo não tem grego, não tem judeu, não tem grande, pequeno, enfim, todos precisam de ser assistidos, porque o maná era para todos em Israel.
ali no deserto. E aqui também o cuidado deveria ser para todos. Era o pão diário. Então, cheios do Espírito Santo. E a última coisa, sabedoria. Nós sabemos através da palavra de Deus que quando Salomão pediu sabedoria, não foi para ser um exibicionista, para poder aparecer ali para a rainha de Sabá, ou escrever provérbios, cantares, Eclesiastes. Não, ele pediu sabedoria porque ele estava sendo colocado à testa, à frente do povo de Deus, e ele precisava ali ser sábio para dirigir esse povo. E esses homens aqui também precisavam de sabedoria. Porque como eu disse já um pouco antes, eu acredito que é muito difícil você administrar quando tem. E quando nós precisamos de administrar praticamente o que não tem, e ajudar para que nem gregos e nem judeus fiquem sem o pão diário, ou fiquem revoltados. Por isso eram pessoas que tinham respeito, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. E eles foram escolhidos no meio da comunidade, no meio daqueles que estavam passando por aquela situação. E eles foram escolhidos, e isso agradou, né, ali a toda a igreja, e eles foram então ordenados para esse fim. Os apóstolos ali, né, ordenaram esses homens para que eles trabalhassem, para que eles resolvessem esse problema, tanto físico quanto espiritual. Enquanto os discípulos, os apóstolos, continuaram a trabalhar, né, a parte de evangelismo, de doutrina, eles iriam manter a ordem ali, ou colocar em prática, né, o que estavam ouvindo, e ajudando a igreja também a colocar em prática. Então é uma função, é um ofício muito importante na igreja, muito caro, podemos dizer assim, porque ele foi criado, ou pelo menos, né, aqui organizado, para que resolvesse um problema sério. Pessoas estavam passando fome, e eram pessoas irmãs, pessoas que foram compradas com o sangue de Cristo, só porque falavam outra língua, porque nasceram em outro país, mas eram irmãs, de sangue, podemos dizer assim. E nós somos irmãos em Cristo, nós somos filhos, né, de Deus, e restaurados, né, em Jesus Cristo, chamados para a fé. Então que Deus abençoe os nossos diáconos hoje, para que eles também tenham esse cuidado com a igreja e sintam abençoados por Deus, por terem sido chamados para esse ofício. Que Deus assim os abençoe. Abençoe a igreja que escolheu, e abençoe aqueles que vão ser assistidos por eles. Que Deus seja glorificado, tanto na escolha como na execução dessa obra. Que o nosso Deus nos ajude. No nome de Jesus é que nós pedimos. Tenham todos um bom restante de dia, um bom andamento de semana, que Deus assim os guarde, e até a noite no culto que nós celebraremos ao nosso Deus. Amém. Nós, os teus servos,